Quem avisa, amigo é. Eu espero ser seu amigo a ponto de você me convidar para um churrasco no futuro. Então eu tô te avisando agora. O futuro dos videogames é mobile. E Sony e Microsoft dão indícios claros de que vão seguir a mesma rota de Nintendo, Asus, Valve, enfim, todos os grandes fabricantes de videogames portáteis, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E explicar por que eu entendo que o futuro do videogame é mesmo mobile. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com quem curte o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que gostam do mundo dos videogames e querem se preparar para o futuro do setor. Então, não é mera coincidência de que nós estamos testemunhando a chegada de mais e mais consoles portáteis. Não é mera coincidência de que o Brasil recebeu o Zinix, mesmo que seja um white label de uma outra marca. A Tectoy pelo menos está tentando entrar nesse mercado. Não podemos culpá-la por tentar, mas nós culpamos ela por não contar toda a verdade, por vender falsas expectativas. Eu já gravei um vídeo sobre isso, é só vocês pesquisarem no canal do targethd.net e aí vocês vão ver a minha opinião sobre o Zinix. Então, não é mera coincidência que todos esses movimentos estão acontecendo. O nosso mundo é mobile. Nós estamos em trânsito o tempo todo. O principal dispositivo informático hoje é o smartphone, não é o computador. Quem usa computador hoje o faz por motivos muito específicos, seja para programar, para jogar, para editar vídeo, e tem muita gente editando vídeo no smartphone, você não precisa mais de um computador para isso. Então, a gente está em pleno movimento, ainda mais depois do tempo que a gente ficou preso em casa por conta da maior crise sanitária global dos últimos 100 anos. A gente quer sair para ver o mundo, a gente quer ver a praia, a gente quer jogar videogame sentindo a brisa da praia. Essa que é a verdade. E esses dispositivos, como o Steam Deck, Asus ROG Ally, o próprio Nintendo Switch, eles se aproveitaram de uma evolução tecnológica que vem acontecendo nos últimos anos, que nada mais é do que a miniaturização dos componentes eletrônicos, o que permite que você coloque PCs potentes em formatos compactos. Sim, porque nós estamos falando de pequenos computadores encapsulados em consoles de videogames portáteis. É disso que estamos falando quando olhamos para produtos como o Asus ROG Ally e o Steam Deck. O Lenovo Legion Go também, só para o pessoal da Lenovo não ficar chateado comigo. Então, como a gente tem vários produtos chegando ao mercado, nós temos a óbvia tendência de que existem pessoas comprando esses produtos. É uma lógica quase cartesiana, eu não estou reinventando a roda nessa opinião. Então, mais do que natural, do que Sony e Microsoft seguirem o mesmo caminho. Primeiro, porque a gente tem esse comportamento de mercado como um todo. Segundo, porque a Nintendo, que decidiu criar um segmento à parte, seja porque é um console portátil ou porque é um console híbrido, em termos teórico-práticos, o Nintendo Switch é um console híbrido, mas aí vem a Nintendo e lança o Switch Lite como um portátil e aí a gente fica meio bagunçado das ideias, porque a gente não sabe como definir esse produto. Mas é um produto único. É um produto único, é um produto que deu certo no mercado, é um produto que está se tornando um dos maiores consoles de videogames de todos os tempos e um dos mais vendidos da história. Já passou da casa de 100 milhões de unidades distribuídas. Então, é óbvio que Sony e Microsoft vão olhar para o lado e seguir esse caminho, porque entenderam que existe público consumidor para os consoles portáteis. Porém, as vidas de Microsoft e Sony não serão facilitadas e já começam com algumas dificuldades que precisam ser superadas. A primeira delas, fazer com que esses consoles portáteis, que não são hipotéticos, porque tanto Phil Spencer quanto a Sony, na mesma semana, foram até a Bloomberg para falar a mesma coisa. Nós estamos planejando ou preparando o lançamento de consoles portáteis para o mercado. Isso vai acontecer no futuro.
Então, o primeiro grande desafio para as duas é garantir que esses consoles entreguem a experiência que os consoles desktops ou os consoles de rack, de armário, de mesa, enfim, os consoles tradicionais já entregam neste exato momento. Como que isso vai funcionar? Vai ser por download? Os usuários vão fazer o download dos jogos e vão instalar esses jogos na memória ou no armazenamento interno desses consoles? Vai se criar um novo formato de mídia física? Sinceramente, eu não vejo esse formato acontecendo, esse novo formato aparecendo, e só a Nintendo aposta em mídia física agora porque é um mundo à parte dela, é o formato proprietário. Então eu acredito que vai ser por download. Ou vai ser uma experiência híbrida. Você vai instalar o jogo na memória ou no armazenamento interno do console, e aí pela virtualização da nuvem, com a ajuda da inteligência artificial, você vai, por exemplo, aplicar os recursos de Ray Tracing, tal e como a Sony propõe no PlayStation 5 Pro, porque o Ray Tracing do PS5 Pro é por virtualização através de inteligência artificial. Os jogos vão ser na nuvem, você vai poder acessar o jogo AAA através de um servidor, e aí você resolveria o problema dos altos custos dos componentes e ofereceria produtos que seriam, em teoria, mais acessíveis com um hardware mais moderno, até mesmo para fazer com que esses produtos sejam mais competitivos do que os consoles portáteis que nós temos hoje? Todas essas perguntas precisam ser respondidas por Sony e Microsoft. A Microsoft não falou muito sobre o assunto quando o Phil Spencer deu a entrevista para Bloomberg, confirmando que vai ter um console portátil com a chancela Xbox. Já a Sony afirmou que o ponto de partida vai ser, óbvio, aquela porcaria chamada PlayStation Portal, e a partir daí vai para uma escala evolutiva até chegar no console portátil. Eu boto fé que a Sony vai entregar um console portátil decente, porque tem um histórico nisso. Todo mundo se lembra que o PlayStation Portátil, ou PSP, fez muito sucesso. Até hoje esse console faz muito sucesso por conta de todo o potencial que tem. Até hoje ele é considerado um dos melhores consoles para emulação. Tem jogos que entregaram mesmo gráficos de PS2, que foi isso que a Sony prometeu, diferente do que aconteceu no PS5, onde várias promessas não foram cumpridas, né, dona Sony? Então, o PS5 é um sucesso. Só não foi um sucesso maior porque esbarrou no Nintendo DS. E todo mundo que viveu a época sabe disso. Já o PlayStation Vita meio que se perdeu no mercado porque não sabia se era um console portátil, não sabia se era um smartphone com recursos melhorados. Aí vem a Sony e lança um smartphone da Sony Ericsson no estilo PlayStation Vita. Então a gente não sabe direito o que aconteceu nessa época. Nem a Sony sabia. Eu espero que a Sony tenha aprendido com seus erros e lance um bom console portátil, se é que ela vai realmente lançar um PS5 em formato compacto e com mobilidade. Usar a base do PlayStation Portal não me preocupa tanto. O que me incomodaria é se fosse calcado no PlayStation Portal, totalmente o conceito calcado do PlayStation Portal, para dizer que é um console portátil. Para ser um console portátil, tem que ter instalação de jogos no console, tem que ter a capacidade de, mesmo que seja em cloud, rodar esses jogos de forma decente. E aí a gente tem que se lembrar do trauma que o Google Stadia gerou num monte de gente lá fora, porque aqui no Brasil a gente não teve muitos usuários. E outro obstáculo que Sony e Microsoft vão ter que superar é a autonomia de bateria desses produtos. Nós estamos falando de um hardware potente, encapsulado em um formato diminuto. Tudo bem, a miniaturização dos componentes fez com que a gente chegasse no ponto que nós temos hoje, onde temos produtos compactos, em formato compacto, muito potentes, rodando gráficos elevados, em alguns casos com taxas de frames por segundo elevadas. Não é o caso do ZenX Lite, que roda alguns jogos a 30 frames por segundo, que irritou a muitos usuários brasileiros, mas tudo isso precisa ser gerenciado de tal forma que a autonomia de bateria seja algo crível. Sem falar no superaquecimento dos componentes internos, que é outro problema que Sony e Microsoft vão ter que lidar, que é um problema que Asus, Valve, Lenovo, todas as marcas que lançam esses videogames portáteis precisam lidar nesse momento, e que os novos modelos desses consoles estão otimizando cada vez mais essa questão. E o problema mais sério de todos,
largar atrás de todo mundo, porque é basicamente isso que vai acontecer. Sony e Microsoft vão chegar atrasadas nesse mercado e vão ter que convencer o consumidor, que provavelmente já está com outras soluções na mão ou cogitam comprar esses outros consoles, de que vale a pena apostar nas propostas de Sony e Microsoft. Eu entendo que a grande moeda de troca para a dupla é oferecer experiência de uso dos consoles em um console portátil. Algo que eu acredito que é minimamente tangível para as duas. A gente está falando de uma Microsoft que tem expertise no assunto de desenvolver experiências de software que cabem em diferentes dispositivos e pode muito bem adaptar a experiência do Xbox para o formato portátil. Já está fazendo isso porque colocou o Xbox em diferentes dispositivos. Televisores, smartphones, tablets, enfim, o Xbox já está em qualquer lugar, tal e como o Phil Spencer falou no começo de 2024. Para a Sony também eu acredito que isso é possível por conta da experiência do passado, mas não é uma tarefa fácil. E o mais importante de tudo nesse momento, para você que tem um console tradicional, aquela caixa que você tanto se orgulha de colocar na sala de casa ou no seu quarto. Eu particularmente defendo esse tipo de experiência. Eu gosto de jogar na tela grande, na tela da televisão. Mas vai se preparando para perder aquela caixa que está na sala de casa ou no quarto. Porque cada vez mais a tendência é que os consoles tradicionais entrem em extinção. A Microsoft, como eu disse antes, está dando vários passos nesse sentido. Ter o Xbox rodando no Fire TV Stick da Amazon é mais uma prova de que a Microsoft está abandonando o conceito de console tradicional. Ver o Xbox oferecendo os jogos que você já tem na nuvem, aqueles jogos que você comprou na loja do Xbox, e não apenas o catálogo que inicialmente a Microsoft ofereceu e que rodaria os jogos na nuvem, expandindo esse catálogo para que você possa rodar os seus jogos proprietários naquela, você está pagando a licença apenas, numa nuvem, numa virtualização, é também mais um passo para o fim do console tradicional tal e como conhecemos. E a Sony anunciando que vai lançar um console portátil, as duas estão indo mais ou menos para o mesmo caminho. E é importante que você veja esses passos de forma clara e comece a pensar no futuro do que você vai fazer da vida. Ou você vai começar a jogar no smartphone, ou você vai comprar um dispositivo dedicado para jogar em qualquer lugar, ou você vai apostar numa solução que rode na tela da sua TV o console de videogame ou os jogos dentro de uma plataforma fechada. O mais inusitado de tudo isso é que a gente está vivendo um momento de transição. A era dos videogames, tal e como conhecemos, essa era dos videogames que começou lá atrás, lá na década de 70, ao que tudo indica, ela está chegando ao fim, porque a tecnologia evoluiu a tal ponto de que ficar limitado a um único dispositivo, ficar limitado à sala da sua casa, parece que realmente não faz mais muito sentido. Se por um lado a gente vai ter plataformas cada vez mais fechadas, porque tudo agora está no controle dos fabricantes ou dos desenvolvedores de software, no caso Sony e Microsoft, por outro lado a gente vai ter uma espécie de democratização do jogo de videogame. Você vai poder escolher em qual dispositivo você vai jogar, desde que você tenha dinheiro para pagar por esse dispositivo. É cedo para dizer preços, né? Mas eu não acredito em consoles portáteis da Sony e da Microsoft com preços acessíveis. Mas quem sabe a competição e as boas lições que a Nintendo deixou com o Nintendo Switch possam fazer com que Sony e Microsoft lancem o PlayStation portátil e o Xbox portátil em propostas que consigam equilibrar um mínimo de relação custo-benefício para os jogadores. Mas tá aí, te dei pitadas sobre o futuro. Acompanhe o tempo e me dê razão ou não lá no futuro.